Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do nosso podcast Futsal Esporte Clube. Mais uma fera, né, conosco, um dos caras aí que contribuíram e contribuem para a nossa modalidade, né? Hoje, né, por essa temporada agora, na equipe do Umuarama, né? Treinador do Umuarama, Peri Fuentes, né? Esteve também muito tempo lá com a galera do Minas Tênis Clube, fez uma história bacana, fez uma história maravilhosa. E agora escrevendo nova história, né? Lá no Moarama, tenho certeza que será um ciclo maravilhoso, Peri, desde já, né? Já desejo já essa boa sorte, né? Um bom período para ti aí, esse novo desafio da tua carreira. E, cara, muito obrigado por ter nos atendido gentilmente, né? Uma humildade extrema, simplicidade, acabou divulgando nas redes sociais, todos os dias lá, fez questão disso, e minha gratidão enorme por ti, Peri, tá? Desde já eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, e tenho certeza que será uma reunião muito boa, muito proveitosa, e fique à vontade, cara, a casa é sua. Ô, Kaique, obrigado, cara. Eu que te agradeço aí pelo convite e te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo já, né, há algum tempo, com convidados e de várias áreas do futsal, né, e principalmente está divulgando aí, né, o futsal e levando o futsal para várias regiões, né? E isso, a pandemia também, né, nos aproximou, acabou que também com a pandemia a gente começou, né, lives, reuniões, e a gente acabou conhecendo muita gente é, virtualmente, né? E tem caras assim que hoje eu tenho até a gente já criou até uma certa intimidade, uma amizade, mas eu nunca vi o cara pessoalmente, né? Que coisa mais, quando é que a gente ia pensar numa situação dessa há 3 anos atrás, né? Então, te agradecer pelo convite e agradecer principalmente também o pessoal que tá aí presente, que vai assistir depois, né? E para mim é uma honra, uma satisfação sempre estar falando de futsal, contando um pouco da minha história, enfim, trocarmos ideias e conversarmos sobre futsal, cara, se deixar. Às vezes eu esqueço da vida, vai reunião, e passam horas e horas aí. Não, cara, nós que te agradecemos aqui, né? É muito bacana. E esse é o nosso viés, explicando para o telespectador que está aqui pela primeira vez ou que tem acompanhado os nossos podcasts. Nosso grande intuito é aproximar esse amante do futsal, né, cada vez mais da modalidade e saber que há sim possibilidades, né? Há essas oportunidades de conseguir reuniões como essa, se aproximar de grandes pessoas que contribuem para a nossa modalidade. Esse é o nosso intuito. Peri, desde já eu quero já te fazer a primeira pergunta, cara. Eu quero saber de ti como é que foi teu início ali no futsal, como surgiu, né, essa tua história no futsal, se foi ali na infância, se foi já na parte adulta. Queria ouvir de ti, cara, um pouco da tua história no futsal. Creio que vai agregar bastante aqui para não só para o telespectador, mas todos aqueles que também estão aqui nessa reunião também ao vivo nesse momento. Bom, eu fui assim, ó, no meu caso de futsal, eu vou falar um pouquinho só da minha origem, né? Eu sou gaúcho, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Morei lá até os 7 anos e depois fui morar em Porto Alegre. Então, eu cheguei em Porto Alegre no final de 79, né? Melhor, final dos anos 99 para 2000. Não, 79 para 80, né? Com. Desculpa. Não, tá certo, 79 para 80. No ano que o Inter foi tricampeão brasileiro, né? E eu, como colorado, é, né? É, e a gente vivia uma outra época, né? A sociedade, né? A criançada era outra realidade, tudo, né? E a gente andava muito, a gente vivia na rua, né? Chegava, ia pro colégio, chegava do colégio, só voltava para casa de noite, né? Vivia na rua, jogando bola, jogando.
E o meu caso, assim, eu nunca cheguei a jogar em nenhuma equipe de futsal, né? E peguei essa realidade de viver na rua. Então, jogava futebol, pelada com os amigos. E aí começou também a vir a época do vôlei, né? A geração de ouro, né? Mas que conquistou a prata, que deu um boom no vôlei no Brasil. Aí era skate, o que tinha de coisa a gente inventava de brincadeira na rua, né? E o futebol, assim, eu sempre gostei, mas talvez por não ter talento também, e não ter assim, alguém que me incentivasse a ir a alguma equipe, fazer teste. Eu nunca fui fazer peneira em time nenhum, talvez porque eu fosse ruim e tal, enfim. Mas eu sempre gostei muito de futebol, no futsal, né? Naquela época, Grêmio e Inter tinham equipes de futsal fortes, né? Não tinha só Taça Brasil e vários torneios, mas não tinha Liga Nacional. O futsal em Porto Alegre tinha até na época a TV Guaíba, e às vezes ela transmitia jogos. Os jogos passavam nas rádios e ficava lá com o radinho, né? Que nem torcedor mais antigo de futebol de campo. Então, assim, eu sempre gostei do futsal. E passou o tempo e tal, aí foi chegando a época de, bom, fazer vestibular, tal, me inscrevi na URGS para administração. E aí, pô, minha mãe, nossa, administração? Eu disse, sim, mãe, a educação física tá louca, né? Não dá dinheiro, tá louco, não dá, eu preciso, né? Não, mas é o que tu gosta e não vai seguir teu sonho, assim. Eu sempre fui, para quem assim me acompanha os jogos e tal, né? Aquela coisa, eu sempre fui muito metido a organizar assim as peladas, sabe? Eu era dono da bola, e aí eu escolhia os times, mandava na pelada, né? Vai para lá, vai para cá, e sempre fui muito nesse sentido de tentar organizar, né? Ou bagunçar. Então, a minha mãe me falou e me convenceu a fazer vestibular na época no IPA, né? O Instituto Porto Alegre, em Porto Alegre. Eu fiz, né? Acabei não passando também na administração na federal, ainda bem, e fui fazer a educação física. Pô, e quando eu entrei na faculdade em 93, eu já recebi um convite para trabalhar numa escolinha de futsal, já eu entrei e comecei, as aulas começaram depois do carnaval, fevereiro, início de março. Em maio, eu já recebi um convite e comecei a trabalhar como um professor estagiário. E aí, pô, foi amor à primeira vista, a questão do futsal, de trabalhar, enfim, estar envolvido com futsal. Ali, já no início, né? Que também, quando tu entra na faculdade, tu pensa assim, para que área eu vou me direcionar? E o futsal já me deu um start, assim, eu não tinha pretensão de dar aula de educação física, assim, não era uma coisa. Eu, então, eu já me achei na minha área logo no começo da faculdade. E aí, pô, né? Já no segundo ano de faculdade, eu criei uma escolinha com dois amigos, e aí foi, e até que em 97. Não, aí eu entrei numa escola comecei a trabalhar numa escola particular, em Porto Alegre, no Colégio Americano, para trabalhar com futebol feminino, futsal feminino, né? E escolinhas. Aí, pô, aí foi mais ainda, porque disputávamos campeonatos e tal. E em 97, o Inter o Ortiz tinha feito uma parceria já uns anos antes com o Inter para fazer escolinhas de futsal Inter Ortiz. O Ortiz teve um problema, né, de hérnia de disco, teve que fazer uma cirurgia, ficou afastado muito tempo, e acabou que eu fui trabalhar numa dessas sedes. Tinham várias sedes, né, trabalhar com franquias, e eu fui trabalhar na sede justamente lá no Gigantinho, no ginásio do Inter. E
as escolinhas eram os treinos eram antes da equipe profissional do Inter, né? Que tinha sido campeã da Liga, na Primeira Liga, em 96. Em 97, o Inter tinha sido campeão mundial contra o Barcelona. E eu comecei a trabalhar na escolinha uma semana depois, né? Em março. Pô, então ali de vez, assim, não, é isso que eu quero, é com futsal, quero trabalhar com escolinha ou ser técnico e tal, e aí acompanhando, né, na época, pô, Manuel Tobias, Serginho, PC era o treinador, Vaguinho, putz, tinha tanto cara bom lá que... E aí, e é o Colorado ainda, então aumentou mais. Em 98 eu comecei a trabalhar como técnico da equipe pré-mirim. Em 97 eu me formei, em 98 eu comecei como técnico da equipe pré-mirim, que na época era sub-10, né? Só que chamava pré-mirim, mirim, infantil. E dali, então, aí, sabe, a cada ano, a cada desafio novo que ia aparecendo, assim, não, estou no caminho certo, é isso que eu quero, e a coisa foi fluindo, assim, cada vez mais. Tu vai conhecendo pessoas, enfim. E aí, trabalhei no Inter de 97 a 2002, só não passei como técnico da categoria infanto, mas pré-mirim, mirim, infantil, Aspone, né? Assessor de pô nenhuma no juvenil, e aí passei a ser técnico do juvenil, e no meu último ano de Inter, o Inter tinha parado com a equipe adulta, voltou, o Murruga era o treinador, e eu fui trabalhar como auxiliar técnico dele. Pô, e aí, então, assim, como eu digo, cada ano, em 2002, a gente ganha a Taça Brasil juvenil na época, né? Na época o juvenil era até 19, não era até 20. E foi a primeira vez que uma equipe gaúcha ganhou um título nacional. Então, era uma coisa que o Rio Grande do Sul sempre buscava, assim, sabe, um título de categoria de base. Ganhava quase todos, né, tudo no profissional, mas na base. Daí eu fui trabalhar na Ubra, né, em 2003. Saímos do Inter, eu e o supervisor, fomos para a Ubra, e a Ubra tinha sido campeã da Liga, né? O treinador era o PC, e os 2 anos de Ubra lá, 2003, 2004. 2013 eu fiz como técnico de futebol e futsal. Então, assim, cara, é incrível, mas como as coisas foram conspirando e a cada, sabe, cada ano aparecia alguma coisa nova e um desafio maior, a minha vontade só aumentava, só crescia, assim, a minha certeza de que chegou 2004, eu conciliava o trabalho, né, nas equipes com a escola particular. Chegou no final de 2004, eu fui demitido das duas, né? Uma semana eu fui demitido da escola, da Ubra, na outra semana da escola. Quando eu olhei, e agora? Pô, duas assim, né? Fiquei, bom, agora é a hora que eu tenho que tomar um rumo para a minha carreira, porque até lá eu conciliava a escola, né, com futsal feminino, escolinha, com a equipe profissional e tal, mas chegou uma... Aí eu fui convidado para trabalhar em Joinville. Dali em diante, mais outro fato que ocorreu, né, de assim, não, agora eu vou ter que sair do estado, vou ter que morar longe e tal. Fui trabalhar em Joinville, né, e agora não, agora eu vou trabalhar como técnico de futsal, ou de base, ou de profissional mais adiante. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei 2 anos em Joinville, e em 2007, aquele mesmo supervisor que foi o primeiro cara que me convidou para trabalhar no juvenil, o primeiro cara que no juvenil também me convidou para ser o técnico, né, na minha primeira experiência como técnico de adulto numa equipe de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
e aí, em 2007, que começou minha carreira como técnico de equipe profissional. Depois voltei a trabalhar como técnico e auxiliar técnico de sub-20, e voltei a profissional. Depois no Minas, um Paulinho Cardoso que me levou para o Minas, eu voltei a ser assistente técnico e técnico do sub-20. Então, eu dei uma reduzida, né? Fui lá no Amazonas, passei, né, por Pernambuco, dei toda essa volta aí mas é porque para contextualizar vocês assim de quantos acontecimentos foram aparecendo e conspirando a favor, alguns positivos, outros negativos, mas que no fim das contas acabaram sendo positivos também. Não, Peri, é muito interessante, cara, e é muito interessante a gente ouvir isso, porque toda consolidação, né, existe uma luta por trás, né? Existe toda uma renúncia, existe todo um percalço, e é muito bacana, cara, a cada momento que você explicou, desde o seu início no futsal, houve algumas coisinhas ali, né, alguns perrengues, alguma coisa ali para tentar estimular, para desistir. Mas é muito bacana, cara, essa tua história, porque eu tenho certeza que quem tá nos assistindo agora vai acabar se identificando com muitas coisas, né? É muito interessante isso, porque você vai observar, pô, um cara que é treinador de liga hoje, passou por tudo isso, como eu, que não sou treinador de liga, também não posso passar, né? Então, são coisas que a gente precisa pegar, são exemplos que a gente tem que seguir, até para a questão, para a gente conseguir levar isso para a vida, cara. E essa questão de desistir, eu acho que nunca deve estar no nosso vocabulário, né? Percalços vão acontecer, dificuldades vão acontecer, isso vai acontecer com todo mundo. Mas se a gente tem esse objetivo, tem esse foco, como o Peri teve, passou pelo feminino, passou por outros clubes e tal, para estar hoje onde está, houve todo um sacrifício, houve renúncias. Então, é muito bacana, Peri, você ter explicado isso como se fosse uma situação de uma cronologia de como começou, como aconteceu as coisas. E isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante para quem está nos assistindo. Também deixar aqui Kaique, uma. Pode falar. deixa eu só acrescentar duas coisinhas, tá? Pode ficar à vontade. No Inter, tá? Em 98, quando eu trabalhei em 98, 99, 2000 e 2001, esses 4 anos eu trabalhei sem salário como técnico, tá? Como técnico das equipes, eu fiquei 4 anos, era um trabalho voluntário, nem gasolina, né? Nem passagem, nada, sabe? Era uma coisa que, como eu disse, foi despertando cada vez mais, e eu tinha outras atividades. Não, eu nunca tive assim a questão financeira como sendo, não, muito pelo contrário. Sempre fui de uma situação classe média baixa, sempre correndo atrás. E aí, em 2002, quando eu fui ser auxiliar técnico do Murruga, que daí eu tive a primeira vez a carteira assinada. Eu fiquei 4 anos trabalhando assim como a escolinha, não, a escolinha era paga, mas a equipe profissional, quem fosse querer trabalhar, tinha que ser um trabalho voluntário, diria assim. E outra coisa é que assim, eu não sei se alguém ia perguntar depois, né? Pô, comecei a trabalhar. Então, a cada ano que eu ia trabalhando, a cada equipe como é que me fugiu o termo? A cada equipe mais velha, assim, a categoria mais por exemplo, vou trabalhar no infanto, no juvenil, vinha aquela questão principalmente dos atletas, né? Ah, mas esse cara aí nunca jogou, nunca foi atleta, sabe? Isso no início me incomodava, porque eu tinha que provar mais ainda o meu valor, o meu trabalho, minhas ideias, para fazer com que os caras entendessem e comprassem. Aí eu fui trabalhar com o Murruga em 2002, e o Murruga, para quem não sabe, foi um dos maiores jogadores da história do futsal.
E eu ficava como auxiliar, e no início da carreira, tu fica ali num canto, sabe? Fala pouco, mais observa do que até para ir aprendendo. Eu vi algumas coisas assim, pô, mas como Ruga? Pô, se os caras assim, como Ruga, o que, que vai me incomodar os caras? Aí começou, não é que foi de uma hora para outra, sabe? Mas foi. Aí depois, pô, trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com o Totonho como auxiliar, o Vandre Iacovino em duas equipes, o Jarico pouco tempo, né? E eu fiquei assim, mas, cara, aí, sabe, não me incomoda de jeito nenhum mais essa situação, né? Os caras sempre gostam de dar uma brincadeira, né? Ah, jogou com quem? Chutou, sabe, chupou gelo. De maneira nenhuma me incomoda isso mais, porque eu vi assim alguns caras que são dos maiores da história e os caras também questionarem ou colocarem alguma coisa, né? Pô, não vão fazer comigo? Ah, cala a boca, Peri, pelo amor de Deus. Então, sabe? Pô, Peri, é muito interessante essas colocações, né? Porque ainda, né, são poucas exceções hoje, mas ainda tem isso, né? Ex-jogadores virar treinadores e não ter, sabe, aquela resistência como no seu caso, né? Que não jogou tal determinado lugar, não teve aquela expressão como jogador, mas você mostrou, né, para que veio, você provou com o trabalho. Isso é muito interessante, cara. Você provou dia após dia que o trabalho vence e a consistência e a persistência também vence ao longo do tempo, né? Só saudar aqui quem está conosco nessa reunião agora, né, ao vivo, na gravação, depois vocês vão ver os convidados que estão aqui conosco. Quero agradecer o Arthur, né, o Eduardo, o Léo, o Saulo, o Thiago, que estão com a gente aqui na nossa reunião ao vivo, né, vão estar ao longo do tempo aqui fazendo suas perguntas. E só mais uma pequena pergunta, Peri, e logo em seguida a gente inicia a nossa roda de conversas, né, com os demais aqui. Eu queria saber de ti, Peri, qual é qual a análise que tu faz, né, por exemplo, do futsal há 10 anos atrás para hoje? Qual é a diferença do futsal antes, né? Por exemplo, quando você começou, e para hoje, qual foi as coisas assim que você mais observou que te fez trabalhar uma reinvenção dentro do teu conceito de jogo, dentro das tuas polivalências, né? Táticas, técnicas e posteriormente também físicas, querendo ou não, né? Mas assim, o que é que tu observa que mudou de longo para cá na tua observação? Tu fala de uma maneira geral, de todos os Sim, aspectos. todos os aspectos. Bom, eu assim, eu acho que os atletas, de uma maneira geral, estão muito mais profissionais, tá? Claro que ainda tem, mas pô, a gente compara, eu comparo assim, como os atletas voltavam das férias, né? E como os atletas voltam hoje, sabe? Eu acho que já se criou uma mentalidade de se apresentar melhor, né? Não tem como, né? A sociedade mudou também, internet, redes sociais, celular, tudo, né? Tudo, né? O comportamento do ser humano mudou, né? Pô, antigamente já tinha lá, ó, chegar, marcava o treino para chegar meia hora antes e dar uma conversada. Chega meia hora antes lá hoje, tá cada um com o seu telefone e nem bom dia, os caras um dá pro outro, sabe? Se tu não colocar alguma situação nesse sentido. O jogo tá muito, a parte física, acho que todas as áreas evoluíram demais, né? A parte física absurda, absurdamente. As regras mudaram, tamanho de quadra, é, o jogo, há 20 anos atrás se jogava 4-0, mas com menos, com menos frequência, se jogava muito mais com pivô de referência, os goleiros tinham outro,
até fisicamente, se pegar os goleiros de 20 anos atrás, cara, os caras mudaram completamente. Hoje os goleiros são atletas, parecem uns caras de linha, assim, e não era assim, né? O Léo, que foi um grande goleiro aí, sabe, e vai dizer pra gente que não. Mas cara, assim, de questão. Então, se mudou, pô, certamente eu vou esquecer de algum outro detalhe aí também, né? Eu acho que virou muito mais profissional. O nível de treinamentos mudaram, a forma de se treinar mudou, está evoluindo muito. Olha, cara, tem muito, muito, muito. E eu, na minha parte, assim, ó, eu vou fazer uma introdução, um parênteses. Quando eu trabalhei em Blumenau 3 anos, né? 2013, 2014, 2015. E 2014 foi o primeiro ano lá que a equipe da AD Hering de Blumenau disputou a liga. E nós fizemos uma campanha sensacional, muito acima do que se esperava. Tanto é que a empresa, a Hering, não queria que colocar o seu nome atrelado à equipe. A equipe era Blumenau SC e não a de Hering, que era o nome do clube, com medo de, sabe, de não fazer uma boa campanha e ter um. E nós ficamos em quarto na primeira fase da liga, né? E depois nós passamos para as quartas e cruzamos com o Brasil Quirim, que era hoje o Magnus, a equipe de Sorocaba. Acabamos não classificando, perdemos o primeiro jogo 2-1, empatamos o segundo 4-4, um jogo que nós estávamos ganhando 4-1 e a equipe deles buscou o jogo, empatou e acabou passando e foi campeão mais na frente. E nesse ano eu fui eleito o melhor treinador da liga. Então, assim, eu estava ali em Blumenau, aí no ano seguinte, aquela coisa normal que a gente desmanchou a equipe, porque os atletas foram muito valorizados, né? Começaram a receber propostas e propostas muito melhores, enfim, acabou que a equipe também reduziu o investimento, os patrocinadores, todo mundo achou, não, agora vão investir mais, foi o contrário. E aí, a minha saída da Dering, eu fiquei naquela coisa. Logo em seguida, o Paulinho Cardoso, eu liguei para ele, né, para comunicar e falar, cara, se souber de alguma coisa, que isso é normal, né? Ele me ligou logo em seguida e me contou, Peri, né, tô te ligando, mas não interpreta mal, tal. Aqui surgiu uma possibilidade de vir trabalhar como técnico do sub-20 e auxiliar técnico. Né? E, pô, e tu acabou de ser o melhor treinador na liga e tal, mas todo constrangido. E eu falei, cara, eu agradeci ele e falei, Paulinho, bora, bora. Que é na hora, assim, também, sabe? Por quê? Porque o Paulinho, para quem conhece ele, é um cara que sempre trabalhou assim. Eu sempre admirei muito ele, os trabalhos dele, mas assim eram ideias completamente diferentes das minhas, ideias de jogo, sabe? Pô, ele gosta de fazer uma defesa pêndulo, de indução e tal, que ele é mista, né? Mas na maior parte do tempo era a zona, né? E eu preferia uma defesa individual. Eu sempre gostei de ter no elenco a possibilidade de atacar com o pivô de referência. O Paulinho não gostava do pivô. Então, assim, me deu um start, não. É tipo fazer uma reciclagem. Vou lá trabalhar com o Paulinho, porque, sabe, cruza as ideias, depois lá na frente eu vejo o que vale a pena agregar e que não vale a pena, ó, e trocar muita. E, cara, funcionou. Para mim foi sensacional. Foram 3 anos e eu consegui, assim, acho que. Não, consegui, acho não, tenho certeza, consegui pegar muita coisa e agregar também nos anos seguintes no trabalho lá no Minas. E no meu trabalho futuramente, com certeza, tem muita coisa que eu peguei do Paulinho. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade.
Oportunidade essa que você dá para a gente, leigos mortais, de ter o privilégio de aprender com pessoas tão renomadas. E uma delas aí a gente está tendo a oportunidade de falar hoje, que é o Peri, que é um cara que eu conheci aqui no Minas, e é um cara que eu aprendi muito com ele, não só vendo os jogos dele, mas como pessoa, é uma pessoa sensacional. Então é para ele que eu dirijo a pergunta agora. Peri, de acordo com a sua história de vida aí, que foi uma história muito rica, e eu acho que a gente vai construindo essa história aí ao longo da vida, e o cara inteligente é esse cara que consegue pegar esses fatos negativos e coloca ele como um degrau para ir crescendo sempre. E você mostrou aí tendo essa oportunidade e essa escola aí que você fez, que foi muito legal. Então, tendo em vista isso, agora que você está aí, como você teve um trabalho consolidado no Minas, e como que, pensando agora assim, como um aprendiz, como que um treinador renomado como você, que já tinha um trabalho estruturado, um trabalho que foi construído aí ao longo, esse trabalho cessou, você vai começar um trabalho agora do zero. O que você tem agora de bagagem, de experiência, o que você vai aplicar nisso aí, nesse novo trabalho, nesse novo desafio? O que mudou do Peri, que começou há muitos anos atrás como um treinador inexperiente, com um treinador agora renomado, já várias vezes aí eleito o melhor treinador da liga? O que mudou? Como é que você vai dar esse pontapé inicial agora, que foi assim, pô, aprendi isso aí na vida e vou colocar isso aí em prática? E é uma honra aí, viu, Peri, estar falando com você e aprendendo um pouquinho. Obrigado aí por essa oportunidade. Ah, que isso, Thiago. Né? Gratidão por ter vivenciado e conhecido pessoas como você lá em BH e no Minas Tênis Clube, né, cara? Tenho muita gratidão pelo clube, tudo que me proporcionou, não só para mim, mas para minha família. Cara, eu acho que assim, ó, a gente vive aprendendo todos os dias, né? Mas assim, de verdade, cara, às vezes a gente demora até a ter um start. Tu aprendeu uma coisa hoje, mas na hora tu não. Pô, passa às vezes um dia, uma semana, um mês, tu vai lembrar daquilo que aconteceu, sabe? É, sei lá, às vezes um fato simples, alguma coisa. Então, acho que assim, nós somos eternos aprendizes, cara. E, e assim, eu me. Uma das minhas. é, Como é que eu vou te falar? Assim, das minhas. Conceitua o Peri. Uma das coisas que eu te diria assim é adaptabilidade. Por que isso, tá? Porque eu fui um cigano, tá? Teve um ano que eu trabalhei em 4 equipes num ano, no mesmo ano, né? Então, assim, tu muda de cidade, clube, estado, e no Brasil é um país imenso. É, cara, é impressionante como tem assim escola gaúcha, escola catarinense, escola paranaense, mineira, carioca, paulista, do norte, do nordeste. É impressionante, assim, às vezes vai assistir um jogo, cara, que se tu não conhece nenhum jogador. Aí o cara começa a jogar, eu começo assim, ó, pô, esse cara aí eu acho que é pernambucano, esse cara é nordestino, esse cara é do norte, esse é gaúcho, é ruim, só dá porrada, tromba, né? Então, assim, é impressionante isso, cara. E, e assim, né, tu vai, tu vai tendo que se adaptar também às novas gerações, né? Tudo, cara, tudo. Por exemplo, eu vou trabalhar no Moarama. Já comecei, desde que eu acertei no Moarama, eu já comecei a trabalhar. Eu estou aqui, eu já tô querendo, eu já estava querendo começar a dar treinos e coisas antes, tá? Já preparei um monte de coisa, material e vídeo e isso e aquilo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com todas as pessoas da comissão técnica. Algumas eu conhecia, assim, de vista, outras eu já, né, de
uma pessoa lá eu já conhecia há mais tempo e tal. Então, assim, é saber onde é que tu tá indo, né? Eu fui ao Moarama jogar acho que 3 vezes. Perdemos 2, empatamos uma. Então é um lugar que eu não tenho boas recordações, sabe? Aí tem que conhecer a história do clube, da cidade, né? Onde é que tu tá pisando, diretoria, torcedores, tudo, né? O Moarama já foi campeão paranaense, né? 2 vezes, já foi semifinalista de liga, é um clube que tem uma história, uma trajetória, está completando 20 anos, completou 20 anos. Então, assim, tem já a sua história. Passou recentemente, em 2021, por um acidente terrível, né, com um ônibus, onde faleceram algumas pessoas. Então, assim, tem que, tem que saber onde é que está pisando, sabe? Eu estou falando isso também porque eu fui trabalhar em 2009, eu fui convidado por um atleta, tinha sido meu adversário no Brasil, por isso que eu parei lá na minha retrospectiva, lá na minha, em 2007, mas tem mais coisas ali, cada coisa assim que me aconteceu. Aí, em 2009, um atleta que tinha sido meu adversário, né, eu na Ubra e ele na UX em Caxias, né, ele me convida para ir trabalhar na Itália, um time que ele estava, que o presidente tinha pedido, e eu não tinha contato nenhum com o cara. E aí comecei, né? Eu não fui de imediato, não aceitei, porque a minha mãe ainda era viva, minha mãe tinha passado por um problema de saúde, tinha se recuperado, mas estava debilitada. Enfim, acabou que a minha mãe faleceu, né? Na metade do ano, e aí eu pensei, não, agora eu vou porque pode ser que eu não tenha outra oportunidade. Então, quando eu acertei e tal, cara, mas lá, olha, o italiano não gosta de treinar 2 períodos, tu tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro. Então, é, eu acho que assim, o técnico precisa conhecer onde é que ele vai. Ter o maior número de informações possíveis, tá? Precisa ter hoje, com certeza, gerenciar grupo, né? Gestão de pessoas, tá? E isso não, até não tem problema de falar aqui, vou falar. No Minas, tá? Eu tive nesse último ano, principalmente, tive problema com algumas pessoas que foram da comissão técnica e não com atletas. Né? Com atletas, o meu relacionamento foi maravilhoso, né? Muito bem. Os meninos, né, foram, ó, de uma conduta comigo que isso aí eu não vou esquecer pro resto da minha vida. E, enfim, então foi um motivo, é uma das coisas de assim de uma lição de aprendizado, gerenciamento da comissão, tá? Algumas coisas eu faria diferente, né? Outras não, né? E assim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte. Fiquei 7 anos maravilhosos, 3 anos como um auxiliar e como técnico sub-20, 4 na equipe adulta. E assim, tô feliz pra caramba, tô motivado, tô confiante demais, tô louco para começar a trabalhar porque para fazer a coisa acontecer mas não para provar para fulano ou ciclano, não. Porque em primeiro lugar eu trabalho para o Peri, né? A minha empresa é a minha imagem, é o meu nome, é a minha, né? Porque eu vou passar nos clubes, eu vou, né? Ninguém é eterno. E eu, assim, graças a Deus, sempre, aonde eu passei, eu acho que eu deixei uma marquinha, né, legal, não só em Minas, mas em Blumenau, lá na Itália, onde eu trabalhei, assim, eu tenho pessoas que eu tenho né, ainda contato e eu não vou agradar todo mundo enfim, até fugir um pouco. Então, assim,
eu trabalhei 2 vezes no Paraná, tá, Thiago? Só que 2008, eu fui trabalhar no Beltrão, em Francisco Beltrão. E naquele ano lá, foi o primeiro ano do Marreco. O Marreco estava na Série Prata. Cheguei lá, o campeonato já estava em andamento, já tinham jogado 2 rodadas, o treinador que estava saiu e aí me contrataram. Cheguei sem conhecer alguns atletas, mas assim, sem conhecer ambiente, nada, sabe? Eu fiquei 3 meses, né? E terminou um jogo lá. Olha, outro fato eu vou falar para vocês aqui, outra coisa que é absurda, coisa. Nós perdemos um jogo em casa para o Ponta Grossa, 7-3. Time jogando mal, mal, assim, horrível. Terminou, eu já não aguentava mais, terminou o jogo, eu chamei o presidente e o diretor lá. Um deles continua hoje no Marreco, o Fio, não sei se vocês conhecem, é o gerente de marketing lá, o diretor de marketing do Marreco, era o Fio e o Guise, que era o presidente. Falei, ó, quero agradecer vocês, mas a gente não dá mais para a gente continuar assim, pelas coisas que falta de experiência minha, falta, sabe, alguns erros de eu deveria ter feito coisas diferentes, tá? E, enfim, vamos acertar o que a gente tem e tal, sabe? Cara, eu fui para casa, assim, eu cheguei em casa, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Deu meia hora, me liga um amigo meu, Luciano Elias, o nome dele, Pavão, o apelido dele, Pavãozinho, não sei. Alguns de vocês, de repente, conhecem, né? Ô, Peri, como é que tá e tal? Eu disse, cara, eu tô aqui tomando uma cerveja, faz meia hora que eu acabei de pedir demissão e tô aí, tô desempregado, vou ficar aqui para até acertar a minha situação e procurar alguma coisa. Ele, sério? Tô te ligando, cara, porque o Wander Iacovino está assumindo aqui a Cortiana e o Lacerda, que era o técnico do Sub-20, o Serginho Schiochetti, que é o Serginho Bigode, era o técnico e foi demitido. E o Lacerda era o técnico do Sub-20, recebeu uma proposta para sair e saiu. Foi para Tapejara. E o Wander assumiu e falou do teu nome aqui. Eu tinha trabalhado com o Wander 2 anos antes, lá em Joinville. Ah, o supervisor vai te ligar e tal. Eu disse, cara, olha que loucura. Mas que loucura, cara. Esse meu amigo, ele porque na época a Cortiana tinha time de futebol de campo no Brasil de Farroupilha. E geria também o futsal. Eu acabei, na segunda-feira já acertei, fui embora. Não me pagaram, né? Não me pagaram o que me devia. Né? Tentei receber, não. Aí depois passou. Fui trabalhar na Cortiana com o Vander, né? Então foi outra coisa, assim, como coisas assim que não tem umas coisas que não tem explicação, cara, sabe? Então, eu falei que cada resposta é 20 minutos. Então, assim, Thiago, cara, eu acho que a gente aprende toda hora, né? Toda hora. Eu estava conversando esses dias com um técnico de futsal, né? De base, e a gente falando, e ele, pois é, hoje eu trabalho mais assim e tal. Eu falei, cara, nossa cultura aqui no Brasil, ela, assim, tu ganhou é bom, tu não ganhou, foi campeão? Puta, tu é bom pra caramba. Não ganhou. Já notaram assim que normalmente os técnicos que salvam do rebaixamento lá, ficam 15º, 14º, eles renovam. O cara que fica em sexto, sétimo, normalmente é demitido. Né? Agora não, porque agora abriu esse monte de vaga aí para Libertadores. Mas antes, quando eram 4 vagas Libertadores, quem ficava em quinto, sexto não renovava. Quem salvava do rebaixamento renovava, sabe? Então a nossa cultura, ela
E eu tinha muito na base, assim, quando começando carreira, e pela questão de não ter sido atleta, eu tinha comigo, tem que ser campeão, tem que ser campeão. E isso, muitas vezes, eu atropelava alguns processos. Então, assim, eu queria que os outros me vissem como um bom, queria ser campeão, queria até para conquistar um espaço. E eu acho que isso é normal também, é normal, sabe? O técnico que, né, buscar uma afirmação, buscar, né? E aí a gente estava conversando assim, pô, cara, tem muita coisa que eu fiz que eu não faria e tem muita coisa que às vezes assim, e já errei 2, 3 vezes no mesmo erro, sabe? É burro, teimoso, assim, de cara. E eu já falava para mim, não, na próxima vez que acontecer isso, não vou tomar. E fui lá de novo e o cara não aprende, né? Então, eu acho que assim, errar, acertar, isso aí tá no pacote toda hora, cara. E eu acho que o principal é você tentar aprender com o erro, tentar ser mais honesto, mais correto possível. Tem princípios que assim, tem coisas que eu não abro mão, sabe? E então, assim, te respondendo com todo essa novela toda que eu contei aqui, cara, tem. Cada clube é um clube, cada cidade é uma cidade. Pô, vou dar um exemplo: Minas, tá? Belo Horizonte, pô, uma cidade, é uma das poucas capitais que tem aqui. Pô, tem atletas que moram longe, pra caramba. O Igor mora em Betim, né? O Anderson mora no Barreiro, é longe do Minas, né? Então, pô, para fazer treino 2 períodos, cara. Os caras iam, treinavam, ficavam lá no clube. Não tinha um lugar assim para ele, um lugar para estar descansando, para treinar o próximo período, né? Agora estou indo trabalhar em Umuarama, cidade onde as distâncias são próximas, não tem problema de trânsito, sabe, de deslocamento que você. Então, é um simples detalhe, mas que faz muita diferença quando tu chega num lugar e tu quer fazer do teu jeito, mas às vezes tu não tem aquela condição para fazer, sabe? Eu vou te outro exemplo. Eu tive problema até de comunicação aí no Minas no meu primeiro ano. Eu falava algumas coisas e tal, naquele dialeto gauchês, meio com catarinense, que eu trabalhei muitos anos em Santa Catarina. Eu olhava assim, puta, mas esses caras não. E eles não falavam nada, né? Molecada ali, não vou falar, o Peri é grosso, o Peri vai me tirar, vai alguma coisa, os caras ficavam quietos. Sim, comecei a perceber que muitas coisas que eu falava assim pelo, né, no meu primeiro, eles não entendiam, mas também ficavam com medo de perguntar, sabe? E isso tu vai perceber que no Minas, pô, tem atleta de tudo que é lugar do Brasil. Então, assim, tu fica com aquilo, não, entenderam, né? Passou alguma coisa, às vezes até uns termos que a gente usa e até uns termos que os mineiros usam assim que eu não usava, que eu comecei a usar, a utilizar em função de adaptar ao lugar onde eu tô. Boa noite, professor Peri. Prazer novamente falar com você. Sabe que aqui você tem um amigo, um fã teu do teu trabalho. Sou Peri Futebol Clube, já te falei isso várias vezes. Estou torcendo aí que o nosso estado aqui do Paraná seja um estado vitorioso aí para você dar continuidade na sua carreira. Cara, aproveitando esse gancho que você falou de estudar as cidades, estudar onde é que você está, né, fazer o seu trabalho de casa, vamos dizer assim. Você consegue hoje, em toda essa sua experiência de clubes de liga, vamos fazer para ficar mais fácil o resumo, você consegue hoje identificar a tua evolução do teu trabalho
e que você consegue comparar hoje com você fez o melhor trabalho, o melhor peri até hoje? Em qual sentido essa pergunta? No sentido de que, puta, eu tive uma equipe que não era tão boa tecnicamente e ali eu consegui me destacar porque eu extraí o máximo possível. Eu tive uma equipe muito boa tecnicamente e não consegui desempenhar um trabalho tão bom por algum motivo. Você conseguiu, você já fez essa análise interna do teu serviço? Não no sentido assim óbvio que a gente sabe, autocrítica, tem tudo, mas no sentido assim, cara, teve um ano, não estou te pedindo data nem local, mas eu estou te pedindo assim, cara, eu já fiz esse trabalho e eu acho que esse trabalho. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vai vendo que você muda, a gente muda de clube, os clubes têm estruturas diferentes, investimentos diferentes, e eu que acompanho o serviço, vi que o Minas, nos últimos anos, te deu a possibilidade de trabalhar com equipes mais jovens, principalmente fora do investimento, e aí eu acho que é onde o teu trabalho você consegue desempenhar muito bem, visto a última temporada que você fez, aonde você classificou o primeiro colocado num mata-mata muito importante, fazendo 3-0 na casa, de um dos melhores times da América do Sul. Depois perdeu a vaga faltando segundos, numa bola que era um rebote, uma bola de um goleiro tinha, onde a equipe passou o jogo inteiro fazendo uma baita partida. Então, essa é a minha pergunta. Você consegue hoje destacar algum trabalho teu que você compare a qualidade técnica da equipe com um serviço, com um trabalho não tão bom, que é onde você tem uma qualidade técnica inferior e os teus números foram excelentes? Obrigado pela palestra aí, professor. Mais uma vez, forte abraço. Valeu, Léo. Obrigado, cara. Carinho muito grande por ti. Foi o primeiro lá da, da TV lá. Cara, assim, sinceramente, cara, pô, que pergunta difícil, cara. Difícil mesmo, tá? E que eu vou te dar um exemplo, tá? Todo mundo que fala comigo hoje fala assim, pô, mas o trabalho do ano passado, né? Pô, eliminaram o Magnus e tal. Cara, foi por questão de 3 segundos. Se não fosse aqueles 3 segundos, talvez ninguém falaria, tá? Mas aí eu vou fazer uma retrospectiva. 2019, primeiro ano que eu assumi o adulto. Nós não classificamos na Liga. Na penúltima rodada, nós estávamos ganhando 4-1 do Tubarão em casa e sofremos um empate no finalzinho. Empatamos 4-4. Tá? E aí o último jogo, nós precisamos ganhar do Foz e o Assoeva, que era o melhor mandante, não podia perder em casa para a Intel. Nós ganhamos 1-0 do Foz no finalzinho e a Soeva perdeu em casa para a Intel e nós ficamos fora da primeira fase. Não classificamos, tá? Primeiro ano. Segundo ano, aí teve a pandemia, nós cruzamos com Cascavel nas oitavas. Nós empatamos o primeiro jogo com Cascavel 2020, tá? Empatamos com Cascavel em casa 3-3. Depois, em Cascavel, empatamos 2-2 no tempo normal, sendo que estávamos vencendo o jogo, né, no tempo normal, no final, e aí sofremos empate. Fomos para a prorrogação, saímos ganhando, tivemos um atleta expulso, tá? Saímos ganhando no final do jogo, um goleiro linha, sofremos um empate no finalzinho do jogo. Bom, o Cascavel aquele ano perdeu para o Magnus, acho que a semifinal, e foi o Cascavel veio a ser campeão da Liga no ano seguinte, né? E início de 2021, logo após esse confronto contra o Cascavel, a gente jogou a Taça Brasil lá em Tubarão, fomos campeões, né? E olha só como. E aí todo mundo, quando fala comigo, fala do jogo do Magnus, da campanha do ano passado, por causa de 3 segundos. Mas então, assim, o trabalho foi lá atrás,
sabe? Processo, cara, processo. Então, pô, eu vejo assim, ó, quem viu Renatão, Ferro, o Ribeiro veio depois para o Minas, tá? O Leozinho, que hoje está na Arábia Saudita, François, que veio do Praia, enfim, uma série de atletas que passaram por lá. O Dil passou por lá, o Bruninho, que acertou no Jaraguá, o Murilo, que está em Tubarão, o Igor Carioca, os quatro eram o quarteto 9 e 8, primeiro ano de sub-20 que eu tinha montado lá em. Né? Não fui eu que levei todos, no Bruninho já era, né? Mas assim, pô, Joinville, vou dar um. Joinville 2006, tá? Eles não queriam nenhum atleta com idade de segundo ano de 20, só queriam de idade de joguinhos, que é sub-18 para baixo. Montamos um sub-17, né? Eu disse, mano, cara, nós vamos fazer um sub-17 bom e nós vamos brigar. O time era o Mitchue, era o Murilo, tá no Carlos Barbosa, na CBF, o Jackson, tá no Pato, e o pivô titular era o Queco. E o pivô reserva era o Ferrão. E além de outros atletas, o Pirulito, back do Jaraguá, e Pulguinha, uma série de atletas, assim, o Pierre, jogou muitos anos aí no Paraná, agora eu vou esquecer de alguém, sabe? Cara, esse time me deu trabalho. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tinha que dar uma bola para cada um. Né? Os caras só queriam jogar com a bola e, assim, queriam um jogo para eles. Foi muito, muito desafiador, sabe? Muito, cara. Muito, 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 muito. Sabe? Pô, levou tempo, tempo. Pô, na montagem do elenco, assim, nossa, o time dos sonhos. Não, esse time vai voar. Primeira rodada do estadual era aqueles quadrangulares, sabe? Sexta-noite, sabe? Ganhamos um jogo, perdemos dois. Nossa Senhora, começou assim. Acho que foi o time mais. O melhor time tecnicamente, tá? Eu falei só do time sub-17, mas tinha ainda o Darlan, que está no Japão, que é um ano mais velho. Tinha mais o Giovanni, que é um guri gaúcho que jogou na Itália. Enfim, esse time foi campeão. Eu fui demitido um mês antes de terminar o campeonato, né, no final do ano. Esse time foi campeão sub-17 e esse time foi vice-campeão sub-20. Perdeu só para a Malve na época, que tinha o William, Dimas, Ariel, o Jackson alemão. O time da Malve era espetáculo sub-20. Então foi cara, é muito difícil eu te falar assim de um trabalho assim que o próprio trabalho do ano passado, porque quando chegou o final de 2021, nós sabíamos que lá no meio do ano o François já estava acertado, o Ferro já estava acertado, o time ia se desmanchar. E também natural, alguns estavam comigo já há 5 anos, 4 anos, sabe? Eles precisavam sair também de Minas Gerais, de BH, para sair do Minas para conhecer o mundo aí fora, sabe? Pegar mais experiência. E aí, na montagem do elenco de 22, foi assim, cara, nós vamos montar um time para 3 anos, ciclo de 3 anos, tá? Tanto é que a gente tentou fazer algumas contratações mais pontuais e apostar na molecada que já vinha lá com a gente. Só que, assim, desde o início do ano, a Copa Gramado, pô, a gente foi muito bem, os amistosos em Jaraguá, Blumenau, muito bem, e já deu uma amostra, assim, uma boa, né? E aí começamos a liga, né? Tropeçando fora, ganhando um jogo, a maioria dos jogos em casa, fora de casa, perdi, assim,
5-4, 3-2, 1-0, sempre perdendo por um gol, sabe? Detalhe. E o time chegou no meio da liga, estava normal, porque a equipe foi remontada, muitos caras sem experiência para jogar uma Liga Nacional, e é muito difícil, cara, muito difícil. A Liga no passado, com 22 equipes, foi muito difícil, tanto é que na última rodada só o Taubaté e o Blumenau não tinham chance, as outras equipes todas tinham chance. E aí chegou na reta final da liga, nós íamos jogar, nós perdemos 6-0 para o Praia fora, perdemos 5-3 para o Corinthians em casa, aí fomos jogar Carlos Barbosa, que o Minas nunca empatou, eu acho, lá, na história. Atlântico fora, na mesma viagem, e a última rodada com o Santo André em casa. Desses 3 jogos, nós temos que fazer 6 pontos. Para 5 pontos. Como é que não vai? Empatamos em Carlos Barbosa, saímos ganhando ainda. Aí o Ribeirão foi expulso, tomamos o gol na expulsão. Jogamos muito bem. Aí, ganhamos confiança, porque, jogamos com o Carlos Barbosa lá. Não baixa de 5, né? Então, empatamos. Opa. Aí fomos jogar com o Atlântico, saímos perdendo no começo do jogo, empatamos o jogo, e no último lance do jogo, falta para nós no meio da quadra, o Maia chuta, o Luiz na frente do goleiro desvia, a bola dá na trave, quase que a gente vence o jogo no último lance do jogo, cara. E aí fomos para a última rodada contra o Santo André em casa, precisava ganhar o jogo, né? Porque pelas contas que a gente... Olha, vai ser muito difícil o empate a gente conseguir classificar. E aí, jogo 0-0, equipe nervosa, normal, né? Normal, final do... Vamos para o segundo tempo, já indo... Nosso goleiro erra um passe, 1-0 para os caras. Aí continua o contra-ataque, 2-0 para os caras. Botamos goleiro linha, aí no primeiro ataque, a gente teve a chance, dá o pênalti para nós, 2-1. Opa. Aí continuamos goleiro linha, 2-2. E aí aquela coisa, ali de fora acompanhando os outros resultados para ver se dava, se não dava, né, o empate. Não, vamos continuar goleiro linha. Aí, daqui a pouco, alguém, né, fala ali de fora. Não, tá dando, mas vai pegar o Magnus. Quê? E eu com isso, seja Magnus, seja Joinville, eu quero classificar contra quem? Ai, não, porque se nós ganhássemos, conseguíssemos a virada, seria Joinville, eu acho, o segundo, se não me engano. Não mudaria muita coisa. Então, assim, se vai pegar um ou outro, o negócio é classificar. E ficava naquela... Aí eu tenho certeza, acabaram os jogos lá, os resultados, com o empate tá dando, mas vai, sabe? E quero saber se eu tenho certeza. Sim, o empate serve. Aí tiramos o goleiro, não colocamos o goleiro linha. A própria transmissão errou. Tinha mais 1 minuto e ficou aquela coisa. Tu imagina a minha cabeça ali, eu, tranquilão, do jeito que eu sou, ali naquela hora, os caras, e nessa... Cara, os caras também têm que me ajudar, né? Às vezes eu acho que os caras até fazem assim, ó, o Peri é tão chato, vou fazer uma raivinha nele agora. Agora é minha hora de me vingar dele. Então, agora, sabe, tô brincando, mas... Então, Léo, de novo, eu divaguei aqui sobre... Porque é muito difícil, cara, muito difícil. Eu tenho muito orgulho lá do pré-mirim, que eu não ganhei, que eu não recebia nada. Eu tinha um atleta que, assim, ó, como eu trabalhava no Inter, o Inter até o sub-12 deixava os meninos jogar campo e salão, tá? E nós não treinávamos no Gigantinho. Para quem conhece Porto Alegre, nós treinávamos sexta-feira à noite no Securitários, que é lá na zona sul de Porto Alegre. Quem vai para Ípica, Restinga,
né? Que era onde tinha uma sede, e no sábado, sexta-noite, sábado de manhã, né? E assim, com a sobra, porque os bons estavam já no Teresópolis, no Gaúcho, porque o Inter estava voltando a participar no Comercial Sarandi, o Inter estava voltando a. E nós tínhamos um atleta, cara, em 10 anos, ele morava em Canoas, e ele era atacante do time do campo, ele era reserva e tal. Esqueci. Alisson, o nome dele, Cocão, todo mundo conhecia ele como Cocão. E o menino vinha de Trenzurbe treinar, de Canoas, sexta à noite. Imagina um guri com 10 anos, né? Isso em 98, sabe? Coisa aí. Como é que. Hoje nem um menino de 15, 16 anos já não vem, sabe? Claro que tinha já questão do perigo e tal. Então, cara, eu tenho muito orgulho desde lá da minha primeira. A primeira equipe. Eu completo depois ali a resposta, se é que tem que completar ainda, mas eu tenho muito orgulho desde a primeira equipe que eu trabalhei até onde eu estou hoje, cara. Cara, sinceramente, eu não teria assim, pô, essa versão aqui do Peri, acho que foi porque eu acho que cada uma eu tive assim, passei por altos e baixos, erros e acertos, e aprendizado de cada situação, sabe? Em todos os sentidos, tá? E naquela coisa, ter as convicções, às vezes o cara fica assim, não, como eu falei antes lá pro Thiago, pô, isso aqui eu não vou errar mais. E chega lá e o cara erra de novo, né? Então, da melhor, não, né? Algumas situações eu poderia te dizer assim que eu achei que eu poderia ter feito mais e melhor. Bom, primeiro só também parabenizar o Peri aí, eu acho que nunca é demais a gente reconhecer, né, as pessoas, assim, e pela trajetória do Peri, né, ao longo dos anos, assim, eu acho que é bem bacana, a gente sabe que, por mais que ele falou, o Kaique até falou em algum momento que hoje já não tem mais tanta aquela questão de, o cara foi jogador ou não foi, mas a gente sabe o quanto é difícil se inserir no meio de alto rendimento, não ter sido atleta profissional, né, e virar treinador e ser respeitado por isso. Com certeza teve muito trabalho por trás disso, né? Então acho que é sempre válido ressaltar. Com relação, cara, a pergunta são assim, eu queria falar mais um pouco de agora, né, desse momento atual, assim, Peri, como é que tu enxerga hoje o cenário do futsal principalmente na Liga Nacional, né? Tu está inserido nesses últimos, sei lá quantos anos aqui em times de liga, né? Então consegue fazer um parâmetro legal, né? Consegue ter uma visão melhor. O que que tu tem visto em relação geral dos clubes, a estrutura, como tu tem visto esse momento do futsal, como é que ele está, né? Em comparação a anos mais para trás, a gente sabe que sempre tem dificuldades, mas o que tu tem visto? E o segundo é com relação, cara, ao que tu imagina de mudança no teu trabalho, porque quando tu estava no Minas, eu lembro da gente conversar no clube de futsal, principalmente, onde a gente teve mais contato, vocês não tinham o estadual com muitas rodadas, né? E agora tu está indo talvez para o maior campeonato estadual do país, né? Talvez que tenha mais jogos, onde tem mais jogos, e jogos de alto nível, né? Jogos muito competitivos, né? Mesmo times que não estão na Liga Nacional, muitas vezes ficam na frente de equipes da Liga pelo investimento. Chopinzinho, campeão? Chopinzinho campeão, enfim, pelo investimento que se tem, né, hoje no Paraná, o fortalecimento das equipes. Então, eu queria que, na verdade, são mais de uma pergunta, né, são duas. Como é que tu vê esse cenário hoje do futsal e assim, e essa perspectiva, né, de que tem mudado? E a segunda é o que que tu acredita de mudança que tu tem que te adaptar, o teu trabalho para essa quantidade de jogos a mais, que eu acredito que vai, se tudo der certo e o Marama for até aí as cabeças, tu vai ter uma boa quantidade de jogos a mais no ano, né? Bom, vocês imaginam se eu fosse político, participasse de algum debate aí, cara, toda hora ia tomar um pipi, porque ia passar sempre do tempo, né? Imagina. Ô, Dudu, da primeira,
tu pergunta na questão de estrutura, de... Estrutura de clube, de trabalho, o que que tu vê de evolução, o que que tu viu que talvez não tenha evoluído ainda, que possa evoluir, enfim. Cara, tenho visto assim, pô, antigamente, assim, ó, minha primeira experiência na Liga Nacional foi lá na Ubra em 2003, campeão da Liga, né? Eu, eu só ficava lá no meu canto, sim, só não queria atrapalhar, né? E, pô, chega lá, PC, João Romano, né? O time era sacanagem, o Reinaldo era o supervisor, então, assim, pô, tão, tão sem bagagem chegar num lugar, e assim, uma estrutura que nem. A Ubra já dava indícios lá, assim, de estrutura, tá? Do que era. A estrutura da Ubra era sensacional, cara. Mas, assim, evoluiu demais. Trabalho, a preparação física. Hoje, o preparador físico, ele já trabalha, a grande maioria já trabalha como um auxiliar técnico, né, nos trabalhos, no próprio aquecimento, em todas nas dinâmicas, enfim, no seu trabalho inserido, aliado ao, ao treinador. Preparadores de goleiros, por trabalho absurdo, absurda a evolução que teve também na questão técnica, na questão física dos goleiros, né? Agora, análise de desempenho, para mim, é uma das próximas que todas as equipes, né, já estão buscando profissionais específicos, algumas equipes, alguns profissionais fazem também essa parte, né? Eu acho que as equipes, assim, as comissões técnicas melhoraram muito, muito. A evolução antigamente, assim, questão fisioterápica, né, a questão médica, de médico, de fisioterapeutas, massagistas. Claro que eu estou falando a nível de Liga Nacional, tá? Não estou falando de. Eu acho que as equipes vêm, sim, ainda não está, né? Não está num nível satisfatório, mas se pegar aí, vou dar um exemplo lá de 2013, que eu comecei a trabalhar na Liga Nacional. Não é que eu trabalhei esses 20 anos na Liga Nacional, não, pelo contrário, trabalhei em segunda divisão de Santa Catarina, no Paraná na Série Ouro, no Rio Grande do Sul na Série Prata, enfim, evoluiu muito. Está no nível. Não, ainda tem muita coisa para ser melhorada, tem muita coisa para. E eu acho que nós temos alguns clubes que são espelhos, né? O Minas é um clube que tem uma estrutura muito boa, que dá uma condição de trabalho muito boa, né? As grandes equipes, né? Carlos Barbosa, a CBF, a CBF, o Joinville, Corinthians, Magnus também, né? Eu não quero também citar, porque senão certamente eu vou esquecer, né, de algum. Cascavel, enfim, muitas equipes evoluíram, cresceram, melhoraram, né, estão se estruturando cada vez mais. Com relação à minha adaptação, de novo, né, adaptabilidade. Estou saindo de um estado onde a gente praticamente não tinha campeonato estadual. O ano passado a gente brigou lá para fazer um campeonato diferente. Fizemos um campeonato a princípio seriam 9 equipes, uma equipe desistiu antes de começar, porque falta de recurso. Ficaram 8 equipes, né? Turno único, primeiro e segundo passava direto, o terceiro ao sexto fazia um cruzamento, né? A gente jogou praticamente com a equipe sub-20, jogamos com a equipe completa, eu acho que 2 jogos apenas, só contra o Praia e contra o América. Isso. O restante foi uma mescla, tá? Mas a equipe sub-20 jogou, mas assim, um nível muito baixo, campeonato.
Agora vamos para o Paraná. É hoje o melhor campeonato estadual do país, né? Eu citei o Chopinzinho, mas pô, a gente tem o Operário de Laranjeiras, a gente tem 2 vizinhos que chegaram na semifinal. Só o Cascavel, a equipe de liga que chegou, né, entre os 4. Então, isso aí já fala por si do nível do campeonato. Calendário, né? Muitas viagens, o Paraná é um estado grande, ainda mais o Moarama, que fica, né, distante das outras. E então, na montagem do elenco, a gente tentou fazer com uma equipe com uma mescla de jogadores experientes com algumas apostas. Então, acho que tá bem meio a meio, sabe? Nós temos metade do grupo ali de 28, que vão completar 28 anos para cima, e depois de 23 para baixo, outra metade. E a gente tentou fazer na montagem do elenco, pelo menos que a gente tivesse ali uns 13, 14 atletas de linha que tivessem condições de iniciar o ano jogando, tá? Isso você fala assim, isso eu falo naquilo que tu planeja, naquilo que tu imagina. Aliado a isso, eu sempre gostei de trabalhar com grupos grandes, tá? Normalmente os grupos, assim, no mínimo 18 atletas, lá a gente vai trabalhar com 20 ou 21, porque nós teremos muitos atletas da base também trabalhando junto, tá? E a equipe sub-20, nós não temos nenhum atleta último ano de 20, né? Temos alguns segundo ano e alguns primeiro ano de 20, tá? Então, pô, vai e precisa, né? Porque, vou te dar um exemplo. Tem um atleta suspenso, né? Aí você vai fazer uma viagem longa, você fica 4, 5 dias fora. Esse atleta vai ficar em casa. Ok. Como que ele vai treinar? Vai ficar fazendo treino físico só? Ele precisa treinar não que vai ter o mesmo nível de treinabilidade, mas ele precisa ter um sub-20 onde ele consiga dar sequência e não perca tanto, né, nessa questão de, ao mesmo tempo, ele já vai servindo também para ajudar o crescimento dos meninos do 20. Então, a gente precisa fazer uma equipe sub-20 boa, uma equipe sub-20 consistente, para a gente ter ao mesmo, uma coisa leva a outra. Você forma mais atletas, você ajuda a equipe adulta, né? Porque vai ter lesão, vai ter suspensão, de repente um ou outro jogo, né? Pô, no nosso calendário aqui nós vamos precisar, a gente precisa priorizar esse jogo. Então, no jogo anterior, no próximo jogo, vai uma mescla com jogadores que jogaram menos e a equipe sub-20. Tô dando... E isso é o que a gente planeja e projeta no início da temporada. Depois a gente vai fazendo os ajustes, tá? Então, vai ter a tabela da liga saiu, né? Uma prévia, nossa estreia em Jaraguá. Depois a gente pega o Praia fora, as 2 fora, né? Depois joga contra o Joinville em casa, depois Brasília fora. Então, das 4 primeiras, são 3 fora. E 3 viagens longas. Jaraguá, Praia, Brasília, né? E nesse meio, pega o Joinville em casa. Então, assim, e o estadual está para começar dia 4 de março, antes da Liga. Pode ser que passe uma semana depois. A gente torce para que isso aconteça, para que tenha mais uma semana para trabalhar. Então, assim, a gente já prevê que vai ter uma sequência, que vai ter uma maratona, mas também a gente precisa se planejar muito bem para não deixar ficar empurrando o jogo lá para frente, empurrando, chega lá na fase decisiva, tanto da Liga, né, que esse ano terão 24 equipes, então aumentaram mais 2, vai ser mais equilibrado ainda, para não chegar na reta final do ano, onde
onde os jogos são mais decisivos. Eu falo assim, final da primeira fase da Liga e playoffs e fase decisiva do estadual. É onde você precisa estar melhor fisicamente, emocionalmente. Você está esgotado porque tu jogou 40 jogos, 50 jogos num curto espaço. Então, o planejamento ele é fundamental, a estrutura, né, para tentar uma logística melhor, tentar aliar, de repente, numa volta do jogo da Liga, fazer um jogo do estadual, né? Não no dia seguinte, mas já que se estiver voltando ali na passada, sabe? Tentar otimizar datas, logísticas, e isso a gente precisa estar organizando bem, cara. E pelo outro lado, estar competindo em alto nível toda hora, isso dá uma bagagem, isso dá uma casca que era uma das coisas que faltavam lá no Minas, né? Porque praticamente os meninos estreavam já jogando liga, né? Então nós tínhamos um calendário tranquilo em relação a isso, mas que também às vezes você ficava 15, 20 dias sem jogar e nisso o Campeonato Paranaense ajuda para você manter o ritmo de jogo, manter e ao mesmo tempo né, oportunizar alguns atletas, né, tem alguns que não vão estar jogando muito, né, tem uma oportunidade, tem um ritmo, daqui a pouco o cara conquista um espaço, a abertura de espaço também para os jovens, então eu acho que o calendário paranaense ele é apertado, sim, ele é muito competitivo, e a gente vai tentar organizar da melhor maneira possível que a gente não chegue na fase decisiva lá do ano, já esgotado, saturado e com jogos acumulados. Pode, pode ir. Boa noite, Peri. Só boa noite a todos aí. Mais uma vez agradecer a todos pela palestra e pelos ensinamentos. Agradecer ao Peri por tudo que ele fez por mim junto na última equipe em que ele passou, né? Que a gente se conheceu aí, estreitou a relação e conseguimos bastante coisas juntos. Isso é graças ao que ele fez e o que ele me possibilitou. Mas tu já meio que entrou junto nessa pergunta do Dudu aí, tu começou e fez uma introdução de calendário, a expectativa dos jogos. Eu queria saber, assim, sobre a tua... Quando tu acertou no Morama lá e começou a montar o elenco, é, na questão não na quantidade, mas no detalhamento, naquele refinamento, aqueles atletas que o treinador já trabalhou, ele não pensa só na questão de quadra, pensa na questão do grupo, de como é que vai encaixar, quem é que fica, quem é que permanece, como é que ele faz o refinamento na hora de decidir, até pensando nas questões de orçamento e possibilidade que tu tem dentro, como é que tu vai encaixar quarteto, quais as possibilidades que tu vai ter, número de jogos, enfim. Como é que foi essa construção e a perspectiva para o ano que vem? E muito obrigado aí pela palestra de hoje e pela relação estreita que a gente tem. Tuzinho, obrigado, cara. É o seguinte, é um quebra-cabeça, é uma montagem de elenco para todos, né? Todas as equipes. E para quem tem um orçamento menor, é mais ainda, né? Então, se já é com dinheiro, você já não pode errar, tu imagina tendo um orçamento mais limitado. Então, assim, claro que todo técnico, né? Pô, vai fazer, desenhar um time ideal e tal. Tem aquilo que tu imagina e depois tem que ver o que teu orçamento permite, né? E aí, nessas escolhas, nessa montagem, eu peso muito a questão comportamental, a questão de postura do atleta como homem, como pessoa, dentro, fora de quadra. Então, quando a gente começou quando eu acertei e a gente começou a montar o elenco,
já tinham 2 atletas, um renovado e um contratado. Isso já estava definido, né? O renovado era o goleiro, o Lucas, e o contratado era o Ricardinho, que jogou pelo Ampere, um ala canhoto, que eu gostei muito, principalmente nos jogos que eu vi contra o Cascavel, ali no mata-mata. E aí, também, começamos a casa pelo alicerce. Quem estava, né? Nos atletas. Conversei com todo mundo, desde o diretor até sobre os atletas que estavam lá, né? Para ver, quem está lá conhece muito melhor do que eu que estou chegando. Então, busquei informações de todos, pedi opinião e tal, e as coisas mais ou menos foram unânimes na questão dos atletas e na renovação. Acabou que deu certo, só o Caio Jotinha que não permaneceu, porque ele estava acertando, até foi para fora do país, até agora eu não lembro direito para qual país ele foi. Ele estava acertando em Tubarão, mas tinha uma possibilidade para fora e acabou indo para fora. E outro era o Filipinho, o pivô, que já estava acertado no Kuwait e está no Kuwait. Né? E tem uma possibilidade dele voltar depois dessa passagem, mas ficou em aberto. Os outros atletas que a gente queria renovar, renovaram. Tá? E um outro retornou de Portugal, que o Ferro, que já jogava lá, foi para Portugal e está retornando. E aí, nessas contratações, fui atrás eu assisti muitos jogos, principalmente assim, de atletas, porque assim, todo mundo assiste os jogos da Liga, todo mundo vai lá no site da Liga, procura os elencos, todo mundo vai nos elencos, beleza. Liga, praticamente todo mundo conhece. Aí depois vai todo mundo para os estaduais, os melhores times da Série Ouro, né, da primeira, beleza. Também a concorrência é maior. Mas e lá na Série Prata, na Série Bronze, de alguns estaduais, quem que olha? Então, às vezes, tem muitos jogadores assim interessantes que precisam, que estão. Pô, o cara precisa ter uma oportunidade, ou algum atleta que está numa grande equipe, né, que não está tendo oportunidades, por exemplo, o Douglinhas, que a gente contratou, está no Joinville, e na hora que eu vi, eu já conhecia ele mais tempo, mas aí eu olhei mais os jogos dele no final do ano, e, cara, começou a me dar assim, antes, tem que trazer esse cara, tem que trazer, porque vai encaixar. Já comecei a bolar e comparar com algumas coisas, tem que trazer, acertamos com ele, né? Que nem deu a oportunidade quando na minha saída do Minas, eu perguntei ao pessoal do Minas sobre o Alex e o Lucas Scheffer, 2 atletas que a gente conseguiu acertar, que eu já imaginava que o Minas não iria, né, aproveitar, eu já imaginava, e no dia da minha demissão a gente já conversou e eu até perguntei, questionei sobre esses 2 atletas e ainda bem que deu certo. Então, a gente vai tentando esse quebra-cabeça financeiro, aquilo que tu imagina da equipe, e vai atrás de atletas que estão fora desse cenário, assim, por exemplo, tem um pivô que a gente contratou, eu vi 4 jogos dele, e eu editei os lances dele e tal, assim, né, e aí ele estava jogando a Série Ouro, depois foi jogar a Série Prata no Paraná. Um atleta que é primeiro ano, está jogando profissional, primeiro ano jogou ano passado, com 27 anos. Lucas Soldado, o nome dele, é um pivô. Eu vi o jogo dele contra o Umuarama, em Umuarama, foi muito bem no jogo. Depois um jogo contra o Pato, em casa, ele foi bem no jogo. Depois eu vi mais um jogo dele na Série Prata contra Coronel e contra o Mangueirinha. Ele não foi bem. Mas para mim ficou mais a questão de jogos contra nenhum, não estou desmerecendo, tá, as outras, mas assim, contra o Moarama, contra o Pato, né,
E é normal se assistir eu vou analisar um atleta. Eu gosto de assistir o jogo inteiro, a hora que ele está em quadra. Eu quero ver os erros que ele comete, eu quero ver os possíveis ajustes que ele vai, aquelas correções que ele consegue fazer no jogo. Porque hoje tem muita gente, muito. Os caras te mandam material só de lance bom. Eu não quero. Eu quero se eu fosse agente, eu ia mandar material só de lance ruim do cara corrigindo. Daquele erro dele, eu faria isso se eu fosse agente. Eu mandaria vídeo dele fazendo coisa errada e corrigindo. Talvez eu fosse morrer de fome também como agente, né? Mas eu prefiro ver assim. Então, não só o caso dele, mas de vários atletas, todos os atletas que a gente buscou, o Caio Pivô já conhecia, o Tintim, que é o pivô, estava no sub-20 do Corinthians, também já conhecia, desde quando ele era sub-17, que ele passou pelo Praia e nos enfrentou no estadual sub-17. Então, tem muitos atletas que a gente vai monitorando, vai vendo, pô, tem cara que sumiu, tem cara que também que não aparecia na base, e depois na reta final de sub-20, primeiro e segundo ano de adulto, o cara começa, né? De onde é que saiu esse cara? Mas esse cara era o 15º lá, isso acontece muito. Então, é um trabalho que, e mesmo assim, mesmo assistindo, editando, olhando e tal, você às vezes contrata e não dá certo. Né? Como foi no ano passado no Minas, eu tinha uma expectativa muito grande nos pivôs que a gente contratou e acabou que não encaixou. Eu não consegui fazer com que eles rendessem aquilo que eles tinham e eles também não conseguiram, sabe? Foi uma coisa que não foi um lado ou outro, foram as duas situações que não encaixaram. Mas também busquei informações sobre questão do dia a dia, de comportamento dentro e fora de quadra. Então, esse quebra-cabeça aí, cara, é o grande segredo e eu, assim, conseguir acertar 70%, 75% no elenco, eu acho que é um número muito bom, porque 100% não vai acertar, cara. Certamente, um ou outro atleta não vai jogar muito, não tem como, pô, todos do elenco deram certo, todos, é muito difícil, muito difícil. Então, se você acertar na grande maioria, já é o primeiro passo para um sucesso numa temporada. Só completar aqui rapidinho. Ô, Peri, só assim, ó, 10 metros e quadrante não, né? Porque não dá. E Hã? assim, 10 metros e quadrante não dá. E, cara, É uma das coisas que eu vou me adaptar e vai ter esse ano, tá? Quadrante não. bem baixo, bem baixo. Não, e assim, é longe, mas eu vou tentar. E nos jogos aqui do Sul eu já vi que é Erechim e Venâncio e vamos estar lá atrás Tu viu? cara, Não, vai dar fui certo. eu que te falei, mentiroso. Eu sei, Fui eu que te falei que é não, Erechim e Venâncio. só assim, ó, não tem outra coisa, mas acho que vai ser legal, cara. Vamos acompanhar e vamos torcer. E assim, ó, eu vi os treinadores que tu trabalhou, assim, ó, Vander, PC, Paulinho Cardoso, só treinador, jogador bom. Esses caras só jogaram em time bom, então aí eu lembrei dessa resenha, dessa figurinha que os caras montaram, eu não tinha como não dizer isso aí. Valeu, obrigado. Aí é que você se engana, cara. O PC já pegou muita coisa. Não, eu sei. O Paulinho Cardoso também já passou por muita. A gente só lembra assim quando o cara tá Mas quando o cara tá. Eu também já trabalhei em alguns lugares assim que eu tive que me virar nos 30, tá? Só porque a gente lembrou da figurinha. E aprendi pra caramba. Só porque a gente lembrou da figurinha. Boa noite, pessoal. Professor Peri, que bom estou tendo essa oportunidade de falar pessoalmente aqui mesmo, online, né, contigo. Você é um cara que sempre solícito, vira e mexe a gente está trocando ideia aí pelo WhatsApp e é sempre um aprendizado estar falando contigo. Parabéns pela carreira aí e agora a gente vai estar mais perto, então creio que em breve a gente vai estar se conhecendo melhor, inclusive pessoalmente.
Ô, Peri, você citou análise de desempenho, cara. Eu vou até puxar um pouco para a minha área. O que é que você acha do analista de desempenho na tua equipe? Até mesmo esse último exemplo que você citou da pergunta do Arthur, você não acha que o analista do seu lado ali, até mesmo para a montagem do elenco, ele pode ser um grande fator, um braço direito seu na potencialização dos erros, né? Não que vai ser 100%, mas ele pode. E mais uma pergunta, o porquê que ainda não se tem tanto esse profissional no futsal? Obrigado, Peri. Paulo, prazer estar falando contigo, né? A gente trocou algumas mensagens, né? WhatsApp, e espero agora te conhecer pessoalmente, cara. E fica até o convite quando quiser lá comparecer, aparecer lá em Umuarama, acompanhar nosso trabalho lá, fica à vontade, tá? E, cara, eu dizia assim, ó, eu acho que o analista de desempenho é a próxima, né, é o próximo cargo ali na comissão, não diria assim, próximo a ter uma. Hoje eu vejo muitas equipes utilizando, mas através, não com uma pessoa na comissão específica para isso, né? São poucas equipes que têm o próprio analista, né? E até eu vi a semana passada, acho que foi o Ariel, né, no Joinville, no Jack, né? Então, vou dizer, hoje eu não sei lá, por exemplo, no Marama, quem que vai fazer, como é que a gente vai fazer, tá? Lá no Minas nós não tínhamos uma pessoa, né, específica para fazer isso, né? O que a gente fazia, a gente dividia um pouco de as funções, né? Eu acho que é extremamente válido, acho que é extremamente importante, passa ainda, né, pela questão dos clubes, aquela um pouco cultural ainda do clube de tentar pegar alguma pessoa dentro da comissão para fazer aliado esse trabalho, né? Que eu estou falando que não é a minha opinião, é o que eu vejo a maioria dos clubes fazendo. Alguns clubes, né, contratando pessoas profissionais que prestam serviços para mais de uma equipe, né? Então, eu acho sim que é um cargo, é uma pessoa que logo, logo, eu acho que as equipes vão trabalhar sim com os seus analistas, né, nas suas comissões. E, pô, né, quando você, como eu falei antes, né, na pergunta anterior, pô, você, numa montagem de elenco, você é difícil você acertar o elenco inteiro. Quanto mais subsídios, quanto mais dados, quanto mais informações você tiver sobre atletas, né, posição, características, né, obviamente a tua chance de acertar e de ter um êxito vai ser maior. Então, isso obviamente que vai passar também por um trabalho integrado entre aquilo que o treinador e a comissão técnica, né, imagina o ideal e aquele trabalho do analista de desempenho. Tem que ser uma coisa em conjunto, tem que ser um trabalho casado. Para isso, é muito importante que os profissionais tenham de se conheçam, que troquem ideias, que troquem, né, que um fale para o outro mais ou menos, olha, tal situação, eu prefiro assim, o outro troquem ideias, troquem figurinhas e que, né, eu, assim, sinceramente, não é porque você fez essa pergunta, mas tem outros
outras pessoas que me procuraram também, e, e lá no Moarama, né, eu devo chegar daqui uns 3 dias lá, e vou aproveitar a primeira semana para conhecer tudo lá, me reunir com as pessoas e conhecer um pouco. Já imagino, mas uma coisa é online, outra coisa é chegar lá e ver a realidade, conhecer as pessoas no dia, né, pessoalmente, trocar ideias, e vermos da nossa possibilidade lá dentro da organização do clube de termos uma pessoa especialista nessa função, seja lá de dentro do Marama, né, que hoje, no cenário que a gente está conversando lá com diretoria, é mais provável que aconteça do que a gente contratar ou trazer uma pessoa para a comissão nesse momento, né? Eu sempre, até pelo problema que eu tenho de voz, sempre gostei de trabalhar com auxiliares, né? Ainda não sei como é que vai ser essa situação também, porque nesse último ano, né, também, muitos treinos eu fico mais observando, supervisionando o treino, mas quem comanda as dinâmicas eram, eram outras pessoas, 2 auxiliares que eu tinha lá no Minas, o preparador físico, enfim. Eu preciso ter um controle, e eu sei que muitas vezes não consigo me controlar, né? Tem até por causa da minha voz, e até questão de usar o microfone, né? Aquele microfone com uma caixinha de som para facilitar. Senão eu trabalho uma semana e tenho que ficar uma semana de molho lá, eu no DM, porque, enfim. Mas, e até porque também eu, eu acho que ajuda muito o treinador, ele ele observar mais, né? Claro que eu gosto também não é que eu não gosto de dar treino, não, mas, sabe, dividir também responsabilidades e parcelas com a comissão. Então, eu já utilizava isso claro, aos poucos, né, conhecendo a forma de trabalhar do pessoal lá do Marama, vai ser também outra coisa, como eu falei, do analista de desempenho também, na comissão, uma integração, né, um conhecendo o outro, a sua forma de trabalhar, e a gente chegar num acordo e numa situação onde, respeitando a particularidade e a questão de gosto pessoal de trabalho de cada profissional. Beleza, Peri, muito obrigado. Bom, galera, estamos agora no nosso processo de encerramento aqui do nosso podcast. Eu quero desde já agradecer o Peri. Muito bacana, Peri, essa reunião. Acredito que muitas pessoas vão estar recomendando essa reunião para muita gente, aos verdadeiros amantes da modalidade, né? Quero te agradecer e também abrir espaço aqui para todos que estão aqui conosco, ficaram até aqui nesse momento, para externar seu agradecimento. Já que o Saulo, né, já finalizou com sua pergunta, eu já peço já para que inicie, né, nossa forma de agradecimento ao Peri, né? Pode ficar à vontade, Saulo. É aquilo, para desejar tudo de melhor, né, Peri, para você, na sua caminhada. Você é um cara batalhador, trabalhador pra caramba. Pô, foi enriquecedor a troca de experiência sua conosco, uma aprendizagem. Até falei aqui com o Kaique no privado, pô, sensacional a resenha, que possamos ter mais e mais aí, e que Deus te abençoe na caminhada. Creio que aqui nesse grupo você já tem vários torcedores aí, e espero que tudo dê certo aí para sua vida, tá ok? Um grande abraço e mais uma vez muito obrigado pela aula que você deu para gente aí. Pô, obrigado, Saulo, cara. Sensacional. E eu acho que a gente vive para isso, sabe? De trocar ideias, trocar relatos de história de vida, de trabalho, de situações, de experiências, cara.
Eu acho que a gente cresce e amadurece muito com isso, e de coração mesmo, né? Gostaria muito de conhecer pessoalmente. Quiser, as portas estão abertas e abrir as portas para o Arthur, não vou abrir para você, cara. Pô, tá louco Não, esse Arthur aí que eu vou te contar. com Oi. certeza vai ser o maior prazer te conhecer pessoalmente. Tá ok? Um O grande Arthur, abraço, Deus abençoe. obrigado, cara. Amém. E igualmente para ti, para tua família. Mas é brincadeira, eu gosto sempre assim, de brincar bastante. Quem vê o Peri ali na quadra acha que o Peri é só aquele que só grita, só xinga, só. A gente, quem convive comigo no dia a dia sabe que eu tem a hora do trabalho e tem a hora da brincadeira e tem a hora, mas sempre assim, a gente tenta fazer, criar um ambiente legal, que todo mundo se sinta, né, bem e à vontade. O Arthur conviveu com a gente lá quase 2 meses lá no Minas, voltou depois, e o Arthur é um cara que eu brinco muito com ele, encho muito o saco dele, mas é um cara que tem se os atletas tivessem metade do amor que o Arthur tem pelo futsal, cara, olha, e é um exemplo aí de vida para gente, é um exemplo de cara que batalha, que sonha, que corre atrás e erra e acerta como todos os seres humanos e é um cara que tiver ao meu alcance, que eu puder ajudar, eu com certeza vou ajudar. E obrigado, Kaique, Léo, Dudu, Arthur não, por Saulo, tá? Por todo esse tempo, por disponibilizar aqui e ficar, né, pelas perguntas e pela atenção de vocês, porque é muito gratificante, assim, sabe? Você poder passar um pouco, falar um pouco, né? E das pessoas conhecerem, porque na realidade, né, as pessoas veem muito lá só a parte final, o jogo, mas o processo, tudo aquilo que teve atrás, né? Ninguém vê, poucas pessoas sabem. Então, gratidão a todos vocês. Kaique, obrigado pelo convite. Contem sempre comigo, né? Meu, meus contatos estão ali, meu contato, e a hora que eu puder fazer para ajudar, com certeza. Ainda tem alguns agradecimentos ainda. O Arthur aqui, eu estou observando, quer falar uma coisinha, Arthur? Pode ficar à vontade, agradecer o Peri. Não, eu só agradecer, né, cara, conheci o Peri em 2018 no Matança Brasil, e aí um cara muito aberto, a gente começou a conversar e tudo que ele me possibilitou no último clube onde ele trabalhou, eu fui para ficar 15 dias e acabei ficando 75. E sempre no clube aonde ele tiver, e ele estiver jogando aqui no Rio Grande do Sul, eu vou estar atrás dele, cara. E o Moarama é um pouquinho longe, mas ele já sabe, ele já pode ter certeza que eu estou me planejando para estar no jogo lá em Moarama, com certeza. E nos jogos aqui do Rio Grande do Sul, eu vou estar junto e vou estar do lado dele. Sempre um peritista, cara. É de verdade, é de coração. Léo, pode ficar à vontade, Léo. Não, só agradecer mesmo aí a atenção do Peri, sempre junto com a gente aí, desde que eu conheci ele em 2020, tive o prazer aí, através do clube de futsal. Hoje, atualmente, não trabalho com futsal profissionalmente, mas sou um apaixonado pelo futsal, acompanho ele, sou um torcedor do Peri Futebol Clube, ele sabe disso. E, mais uma vez, aí, parabéns pela carreira, parabéns pela iniciativa de trabalhar e se dedicar tanto para o nosso esporte. E que 2023 seja uma temporada ainda de bastante sucesso para ti aí, que nós vamos estar junto te acompanhando, te aplaudindo, professor. Obrigadão, Léo. Obrigadão, cara. Só para fechar, então, acho que talvez seja o último. Agradecendo a Vende Peri aí, cara, que também eu já conhecia de vista, de quadra, né, há muito tempo já, mas a gente não tinha. Eu era mais novo na época e, enfim, não era treinador, nem pensava em ser treinador na época, mas já vi os trabalhos dele aí, alguns que ele citou aí, inclusive o Gucci, a Cortiana. Tive a oportunidade de
de acompanhar. Então, cara, dizer que ele tá aí no bom nível há muito tempo, né, cara? Isso é tão difícil. A gente sabe que a profissão de treinador depende dos outros, né, cara? Querendo ou não, né? Tu tá ali, fazer o teu papel, óbvio que depende de ti também, mas depende muito dos outros. Então, tu tem esse trabalho de convencimento, de todo dia estar ali, né? Tentando tirar o melhor das pessoas, não é fácil, é desgastante. Então, por essa trajetória, né? E agradecer a pessoa e a acessibilidade que a gente tem com ele, cara, na maior boa vontade sempre de atender a gente. Então, mais uma vez, para te parabenizar aí pelo teu caminho, pela trajetória e agradecer sempre por esses momentos aí que são muito bons te acompanhar aqui. A gente está sempre torcendo por ti. Valeu, Dudu. Obrigado de coração, cara. Hoje foi aniversário do Lon, né? Liguei para ele e ele já tinha me ligado um tempo atrás aí para eu, né, para ver uma possibilidade de eu ir a Pelotas, cara. Mas não vai faltar oportunidade, vão, quem sabe, né, um dia ir a Pelotas e até a gente se conhecer pessoalmente, já que eu conheço teu irmão, ó, né? Enfim, obrigado mesmo, cara. Bom, e por último, Peri, eu quero externar todo um agradecimento a ti, de uma forma muito especial. O Peri, eu observei muito isso, o Peri fez um maior esforço para estar aqui, como os demais também fizeram, né, os demais convidados, até aqui, né, estiveram contribuindo conosco. O Peri divulgou, o Peri falou para os seus amigos, anunciou em grupos. Eu quero te agradecer, Peri, por ter abraçado esse projeto, né, por ter entendido a nossa logística, ver que é um trabalho sério, é um trabalho que vai render frutos, né? Eu acho que todo trabalho que obter sucesso, ele vai passar por um certo percalço, né? Ele vai passar por um início ali dificultoso e tal, mas eu não tenho um problema com o número de inscritos, eu tenho um problema com quantidade de pessoas que vão aprender. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério, acredito que todos vocês estão aqui e os demais que participaram das demais reuniões. Quero externar um agradecimento a ti, a gente conversou, teve um papo bacana, né, antes da reunião, a gente sempre bate um papo na medida do possível, e quero te agradecer, cara, e você sabe que sucesso para ti é pouco, eu acho que você consiga realizar todos os seus objetivos na temporada, a gente vai estar sempre em comunicação ali, vai estar torcendo por ti, a tua vitória, as tuas conquistas são nossas também, né, com essa amizade que criamos aí. E pode ter certeza, cara, a gente está junto aí. Se você precisar, a gente vai estar à sua disposição. E quem sabe, né? A gente está aqui na Bahia, mas para dar um pulo aí no Paraná não há problema nenhum, né? Eu acho que a distância não importa quando a gente tem realmente força de vontade para muita coisa. Mas quero externar meu agradecimento aqui nessa gravação, o pessoal que vai estar acompanhando logo em seguida. Te agradecer de verdade, cara, e pode contar conosco para o que der e vier, tá? Obrigado, Kaique. Obrigado a todos, cara. E eu, assim, quem quer o meu tempo, cara, eu dou meu tempo e minha atenção, isso aí seja para quem for. E, cara, de coração, te parabenizar pela iniciativa, né? Um trabalho muito legal, cara, muito legal mesmo. E desejar a todos vocês aí, né? Às vezes o cara, pô, lá dá aquele desânimo, algumas vezes dá. E aí, pô, parece que tá tão longe e às vezes é o próximo passo onde o cara estava sonhando chegar, cara, sabe? Nunca desistir, nunca deixar de tentar. Até vou compartilhar depois ali com vocês um vídeo que eu achei sensacional, cara, de um lance ali de que para mim resume muito o que eu pretendo nas equipes onde eu for trabalhar, o espírito tem que ser aquele, cara, porque quanto mais difícil também, às vezes tu tá lá na última e tu tá pensando em vai, porque pode ser o próximo passo, tá? Valeu, cara. Obrigado de coração. Saúde aí para toda a família de todos os familiares de vocês. Quero agradecer também ao pessoal que ficou conosco até agora, né, nessa gravação. Avisar vocês que, para vocês acompanharem conteúdos como esse, entrevistas como essa, como a do Peri, é só acompanhar o nosso canal, Futsal Esporte Clube,
né? Indique para seus amigos, indique para a galera, a comunidade do futsal, esse modelo de podcast, né? Esse canal do YouTube que vem trazer conhecimento e troca de informações aí com os demais, tá bom? Quero agradecer de verdade a todos vocês. A nossa próxima reunião será com Gabriel Dias, né? Vocês vão acompanhar aí nas nossas redes sociais, né? Acompanhe também meu Instagram, Kaique Novaes Oficial, tem o Instagram do Peri, né? Peri Influentes, né? Você pode acompanhar. A gente vai estar divulgando logo a reunião na íntegra. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais, galera. Um abraço.